Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu tive o prazer de poder entrevistar aqui o Fernão Lara Mesquita. Isso foi na segunda-feira, dia 8 de abril. Então, estou subindo ao ar aqui um dia depois dessa gravação, que eu queria deixar o meu imenso agradecimento a ele por tudo que ele representa na história do jornalismo brasileiro. Enfim, nesse momento complicado que a gente está vivendo aqui no Brasil, eu acho super pertinente escutar as palavras de quem conhece de dentro essa parte que, enfim, um tanto quanto complicada, que a gente tem até que medir determinadas palavras que usamos hoje aqui no Brasil. Eu vou dar as boas-vindas aqui ao Fernão Lara Mesquita. Fernão, muito obrigado por aceitar esse convite, esse bate-papo aqui. Espero que seja proveitoso para todos nós. Isso aí, Bruno. Vamos lá. Bom, Fernão, vamos lá. Primeiro de tudo, eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você. Eu realmente sou teu admirador já de muitos anos. Depois, ainda mais, quando passou a estar na Jovem Pan, que eu ainda estou relutando em estar lá. Relutando, eu digo, porque realmente está diferente. Mas enfim, eu acho que é importante que as informações cheguem de todos os lados. Nós temos alguns amigos em comum. Eu vi sua entrevista lá com o Paulo Figueiredo, que eu também já tive o prazer de ser entrevistado por ele algumas vezes lá no canal dele. Enfim, fazemos algumas coisas juntos, ele, o Constantino, a Ana Paula, enfim, pessoas que são da sua amizade, que fizeram parte de toda essa história em que chegamos nesse triste ponto que o Brasil se encontra hoje. Fernão, se você puder dar uma... Resistência. Oi? É o time da resistência. É o time da resistência, é o time da resistência. Muitos me perguntam realmente, olha, você que é economista, tem empresa de investimento, dá aula, por que isso? E eu queria começar com uma frase que eu ouvi na entrevista sua com o Paulo Figueiredo. Você falou a ele falou que usaria essa tua frase, e eu gostaria de pedir autorização para usar a mesma coisa, porque eu gostei muito. Eu não tenho nada de jornalista, não sou jornalista, como eu falei, eu sou economista, meus vídeos são de economia, é para mostrar os impactos econômicos de todo esse intervencionismo brutal que o Brasil vive, e obviamente não tem como deixar a política de lado para traduzir isso nos efeitos econômicos. E você falou uma coisa muito importante ali, em que ele falou, apesar dele também também porque ele é economista também, mas ser jornalista, né? O Paulo Figueiredo falou naquela entrevista que você mencionou claramente para ele. Você não consegue deixar de ser jornalista. Então isso envolve um pouco essa parte da resistência, porque muitos me perguntam, pô, mas você é economista, por que você está fazendo isso nesse momento tão complicado? Você não tem medo da tua família? Sei que eu fiz documentário em Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina, que eu estive com o Milei, enfim... E algo que vem de dentro, que o Constantino também me falou pessoalmente lá na casa dele, na Flórida. Falou o seguinte, falou, cara, é como um bichinho que nos picou e a gente não consegue largar isso, é como que um ideal por tentar movimentar algo contra que você não consegue deixar quieto, vendo tão claramente uma deterioração institucional que o Brasil está lidando. É mais ou menos isso, Fernão? Eu sempre... O jornalismo é uma profissão totalmente vocacional, né? Então é isso que eu sempre digo isso. Não é para quem quer, é para quem não consegue deixar de ser. Porque é isso. O primeiro impulso do jornalista é o sujeito que não consegue ficar quieto quando ele assiste uma injustiça. O sujeito que consegue ficar quieto quando ele assiste uma injustiça já não é um jornalista, não poderá virar um jornalista. Ele pode até entrar numa redação e virar mais um dos agentes de golpe que tem por aí, né? Porque redação de jornal é uma ferramenta, uma das grandes ferramentas de acesso ao poder, né? Ele está aí para fazer a crítica ao poder estabelecido, tanto o poder político quanto o poder econômico, que hoje é menosprezado erradamente, né? Até os Estados Unidos estão voltando para aquele sistema de monopólios que fez o Theodore Roosevelt e procurar as soluções suíças lá na virada do século XIX para o XX, que são aquelas soluções de você dar poder ao eleitor
né, de manter a propriedade do mandato que ele concede ao seu representante antes, durante e depois das eleições, principalmente depois das eleições, porque ele tentou fazer essa reforma para quebrar os monopólios que estavam se estabelecendo lá, como estão hoje de novo, em torno das ferrovias, os Rockefeller, os Carnegie, os JP Morgan, estavam criando potências econômicas que não tinham paralelo no mundo daquele tempo. Já eram donos de alguns bilhões de dólares cada um desses sujeitos, ganharam um poder de corrupção gigantesco, né, e estavam matando o sonho americano. Né? E o Roosevelt entendeu que, para recuperar isso, ele tinha que estabelecer sobre o poder econômico controles democráticos, como eles tinham estabelecido sobre o poder político. Porque a questão não é com que tipo de carimbo isso vem, né? O poder corrompe, e corrompe totalmente quando ele pretende ser total. E tem dois caminhos para isso. Um é o poder político, o outro é o poder econômico. Normalmente são irmãos siameses, um ajuda o outro, um depende do outro. Para criar os seus formatos teratológicos deformados, né, o poder econômico se associa com o poder político. E aí passa a ser um elemento altamente pernicioso e perigoso. E é isso que está, de novo, configurado no mundo aí, né? Naquela época, esses empresários se mancomunaram com a turma das ferrovias. Era a grande tecnologia nova que estava criando disrupções nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos eram só a costa do Atlântico ali. Sim. Aí as ferrovias apareceram e abriram aquele continente inteiro. E você, para ir para lá ou trazer de lá, do outro lado dos Estados Unidos, qualquer coisa, você tinha que recorrer às ferrovias. Então, eles eram a Amazon da época. Quem estava fora daquele sistema morria. Né? Então, era muito fácil. O Rockefeller combinava com o dono da ferrovia: olha, você não transporta o petróleo aqui do meu vizinho, transporta só o meu. Ele quebrava o vizinho, comprava o vizinho na Bacia das Almas e foi virando um monstro. E isso aconteceu geral lá, né? E quase acabou com a democracia deles. E aí o Roosevelt percebeu isso e passou a se esforçar para instituir o sistema antitrust lá, obrigando legalmente um aumento da concorrência. E toda vez que ele conseguia um avanço dessa proposta revolucionária no campo da política, vinha o judiciário e desmanchava. Então, ele não conseguia avançar com essas reformas. E aí ele importou lá Tinha aquele pessoal da Califórnia que já estava voltado para esse tipo de ferramenta. Os Estados Unidos e a Suíça, desde o nascimento, eles trocam figurinhas do seu sistema político. A Suíça é a democracia mais antiga do mundo, tem 700 anos. Então, quando a americana começou, eles já tinham quase meio milênio de treino. E tinham essas ferramentas. Né? Recall, né? Que é você poder tomar o mandato do seu representante eleito a qualquer momento, e isso põe eles no mesmo regime de trabalho de todos nós aqui fora. Né? Você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Então, o segredo para o Brasil e para o mundo, né, é pôr um patrão naquela putada de Brasília. Né? Porque enquanto esses caras não tiverem patrão e puderem fazer o que eles quiserem e não custar nada, né, nós vamos ser escravos, vamos continuar sendo escravos. Eles são os patrões, né, Fernão? Eles são. Eles não têm patrão. É o último cantinho do mundo, né, que tem um esquema, uma sociedade inteira que vive sem patrão.
Ninguém cobra nada deles. Eles são inatingíveis. Na hora que você contrata um funcionário público no Brasil, você está dando para ele um emprego vitalício, ele é indemissível, ele pode matar a mãe, que não acontece nada. Ele é que determina o próprio salário dele, ali soprando no ouvido do político que mora do lado dele ali em Brasília. E aí você vira o Brasil. Porque eu acredito que talvez esse efeito perverso aconteça em maior ou menor grau em vários países, né? Até mesmo nos nórdicos, como você citou, você vê ali reclamações, mas claro que em graus completamente diferentes, né? Num nível de civilidade completamente diferente. A verdade é que os políticos aqui no Brasil, na minha opinião, e tantos outros países também, eu que participo muito da política de Espanha, a economia também de lá, você vê uma inversão muito grande, onde os políticos não sofrem as consequências daqueles atos, né? Então, realmente, ser patrão deles mesmos, soprando no ouvido do cara ao lado que é amigo dele, eles conseguem absolutamente tudo, e está muito claro que nós somos digamos, funcionários, ou escravos, melhor dizendo, deles, do que eles serem os funcionários do povo, como se diz numa eventual democracia. Isso está muito claro no Brasil, né? Isso aí é básico, né? É muito simples. E não é, porque você vê que quando você acha a solução, ela sempre parece simples. Né? O difícil é você conseguir instalar essa solução. Então, os suíços levaram lá meio milênio, né, para criar esse tipo de sistema e foram aplicando. E os próprios americanos, já desde o nascimento daquelas colônias, antes deles partirem para a União e fazerem aquela Constituição deles, eles já tinham vários desses elementos da chamada democracia direta, né? De você poder tomar o mandato do seu representante, né? De você eleger, em vez de nomear, a maioria dos funcionários públicos, né? Principalmente aqueles que têm qualquer tipo de função de fiscalização do governo ou de impor a lei, né? A segurança pública. Quer dizer, o sujeito que vai ter esse poder sobre você, né, de tomar o que é seu, tomar a sua liberdade ou até a sua vida, tem que estar debaixo de um regime muito especial de controle. Senão ele vira o Alexandre de Moraes. É infalível isso aí. Esse é o sentido da frase do Lord Acton, né? Todo poder corrompe e corrompe absolutamente se for absoluto. É isso aí que acontece. Então, se você deixar isso na mão desse cara, isso tem um apelo erótico, entendeu? De você exercer essa coisa, de você humilhar o sujeito que trabalha de você, e infligir terror numa sociedade inteira, tal. Isso tem um apelo, é uma patologia, né? É uma doença, né? Mas é uma doença que muita gente está sujeita. É verdade. Agora, Fernão, voltando um pouquinho no tempo, se não me engano, me corrija aqui alguns dados, tá? Mas acho que o Estadão foi fundado seu bisavô foi um dos fundadores, ou o fundador, né, do Estadão, do Estado de São Paulo, que foi porque 1875, começo de circulação, se não me engano, né? Isso. E teve um papel, assim, na minha opinião, fundamental ao longo da história brasileira, né? E você também, salvo engano, ficou no conselho da empresa até 2003, 2005, né? Alguma coisa assim. Fernão, como você encara essa mudança do jornalismo e essa irresponsabilidade pela qual a gente vê grandes meios de comunicação ajudando em grande parte, a dar força com o que vem acontecendo no Brasil? E aqui eu não quero entrar na ala política, partido ideológica, mas sim na questão de acabar com as liberdades individuais, acabar com as instituições, enfim, derrubar todos os pilares que estavam em construção. Eu não acho que o Brasil tenha instituições realmente fortes, se olharmos democracias ou países desenvolvidos como Estados Unidos e tal, mas que a gente estava num processo de construção minimamente, e foram implodidos ao longo da história. O Brasil ele é naturalmente instável. Como você vê, ou qual o grau de tristeza que você vê como está essa mídia hoje em dia, Fernão?
Olha, a imprensa, isso aí é um processo mais ou menos natural, né? O problema hoje é que são as coincidências que estão em volta desse tipo de processo natural. Quer dizer, a imprensa democrática, né, de padrão americano, como é a nossa, né, nasce de uma luta pessoal de alguém, né? Como eu disse, esse negócio do jornalismo não é para quem quer, para quem não consegue deixar de ser. Isso começa com isso. O jornalista é o sujeito que tem um impulso de levantar uma bandeira, de propor soluções, de convencer as pessoas de que existem caminhos melhores do que aqueles que elas estão. Tá? Então, o Estadão, naquela época, foi uma iniciativa dos republicanos e dos abolicionistas, né? Numa São Paulo que era uma província de um império, né? E que funcionava numa economia escravocrata. Então, é sempre assim. Quer dizer, a imprensa tem essa função. A imprensa, dentro das democracias, depois, isso naquela fase, né, onde isso era quase revolucionário. Depois, dentro das democracias, a imprensa é sempre a parteira das reformas, né? Ela faz a crítica do que está acontecendo, ela tem a função de ir procurar as soluções melhores que existem na prateleira do mundo, né, e propor essas soluções e adaptações dessas soluções para os seus povos. Agora, a lei das sociedades anônimas não combina com isso, né, porque esses fundadores vão tendo descendentes, essa descendência se multiplica geometricamente, e a lei das SA dá o privilégio a quem tem a maioria das ações. Então, normalmente, acaba acontecendo isso, né? A turma que não é jornalista, não está nesse tipo de luta, se dedica a quê? Fazer essas maquinações societárias, né, para tomar o poder, porque elas ficam muito enciumadas dos jornalistas, né? Porque o jornalismo tem essa característica, é uma profissão que projeta alguns indivíduos para o palco, né? Eles passam a ser reconhecidos, tal, e isso cria uma ciumeira. Então, com o tempo, isso acaba acontecendo. Isso é o que está acontecendo na imprensa ocidental inteira. Todos esses jornais que sobreviveram eram empresas familiares, porque tinham um fundador lá atrás que era um cara que tinha uma bandeira, né? Em alguma medida uma bandeira revolucionária sempre, né? E isso cria um público e, eventualmente, em torno dessa operação surge um business. Mas, conforme isso vai andando para frente, os descendentes começam a achar que o business é mais importante do que o recheio, e aí então é aquela coisa, né? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Isso acontece com as empresas, né? É a mesma coisa. Então, todos esses. Toda a imprensa brasileira está acontecendo isso, está na mão de descendentes que não são jornalistas, né? Então, o cara. A principal razão de um jornal se estabelecer, ou um produto de mídia se estabelecer, é ele ter o que dizer. Se ele não tiver o que dizer, se ele não tem uma mensagem que ele veicula com paixão, ele naufraga, não motiva as pessoas, né? E nem ele se motiva. Aí vira o quê? Vira isso, quer dizer, você tem. A imprensa é também o maior recurso de tomada de poder, porque num sistema que vive de eleição, se o sujeito não tiver projeção numa mídia de grande alcance, ele não será votado. Então, isso passa a ser o objeto particular de cobiça da turma que vive para e por conquista de poder.
e essa turma coloniza as redações. Então, as redações, você estava dizendo, você não tem uma origem de jornalista. Quando eu comecei no jornalismo, não existia escola de jornalismo. A escola de jornalismo era redação. Você entrava na redação, tinha sujeito que estudou para ser padre, economista, médico, tinha gente de todas as origens e de todas as profissões que, em algum momento da vida, sentiram esse apelo que você sentiu aí. E passaram a se dedicar ao jornalismo. E é por isso que era muito mais vivo, muito mais rico culturalmente. Então, qual foi a primeira providência do PT? A primeira grande briga que nós, lá atrás, éramos contra, né? Isso. Você criar a escola de jornalismo é você estabelecer uma porteira nessa função fundamental, né? Em vez de você ter que controlar 50 redações pelo Brasil afora, você controla a escola de jornalismo e ali você começa a filtragem para fazer o aparelhamento da imprensa. Hoje esse trabalho está para lá de completo. Está para lá de... Fala. É isso, está para lá de completo. Quer dizer, você vê esse caso agora do Elon Musk, né? É uma coisa triste, né, de você ver porque desde quarta-feira passada esse Michael Schellenberg, né, foi lá e publicou o capítulo brasileiro dos arquivos do Twitter, que é um assunto que está bombando no mundo há vários e vários meses, um ano ou mais, né, desde que o Elon Musk comprou a empresa e abriu esses arquivos. Você já teve quase como as etapas da Lava Jato, né? Mais de 20 etapas, né, mostrando todas as sacanagens que foi possível descobrir com a abertura desses arquivos, começando pela eleição do Biden, né? Claro. Eles mostraram que aquilo foi com interferência de FBI e de todas as peças do sistema deles lá, que é muito mais controlado que o nosso, mas também não é imune às doenças que estão aí, né? Zero. Então, com o FBI, e a partir daquele casamento da internet com a luta contra o terror e aquelas instituições americanas de espionagem, de guerra psicológica e tal, né, eles trocaram figurinhas ali, porque para controlar a internet você precisava, o terror você precisava controlar a internet, num grau, né, de intromissão na vida das pessoas, que é esse que o Alexandre de Moraes importou. Você faz aí algoritmos com combinações de palavras, tal, e ele fiscaliza a internet inteira automaticamente e sai perseguindo as pessoas. A China consegue controlar 1,5 bilhão de pessoas só com isso. Sim. Terminando no tiro na nuca, né? Que se a gente deixar, vai chegar aqui também. Está chegando, né? O controle final é o tiro na nuca. É. Eu coloquei, você estava falando sobre controlar as escolas, né? E eu justamente coloquei aquele gráfico aqui, que mostra isso aqui, porque aquele crescimento do que o Lula direcionou, saiu no Poder 360, né? Do que o Lula direcionou principalmente para a Rede Globo, né? Que recebeu 60% a mais do que vinha recebendo, enfim. Quer dizer, a coincidência que eu mencionei, que torna essa crise muito mais aguda, é que a internet destruiu o business que sustentava a imprensa. Jornalismo é um luxo muito caro, custa muito, sim, demora, né? Um trabalho, o trabalho de apuração séria de uma matéria, quer dizer, e o jornalismo é uma indústria de desperdício. Quanto mais gente cobrindo a mesma matéria você tiver, melhor vai ser a sua matéria. Porque depois você edita isso. Então, primeiro a internet destruiu o business. Primeiro roubou tudo que os jornalistas produzem, né?
Começou com esse erro, que foi um erro bem intencionado, mas é um erro desastroso, né, do capítulo lá, como é que chama aquele capítulo? É 230, né? Aquela seção 230 do Código APL Americano. 2630? Não. Ah, Estou falando não. Da internet, né, que dispensava a internet de ter qualquer responsabilidade pelo que ela publicava. Então, isso foi um pretexto para um uso deformado, né, que justificava o roubo de toda a informação já produzida pela humanidade. Né? Porque o sujeito dizia o quê? Não, eu não estou copiando a Enciclopédia Britânica. Alguém leu lá um negócio, botou aqui, então eu só passo uma ferramenta de busca que vai a isso. E isso, então, destruiu toda a propriedade intelectual desse tipo de produção, né, de jornalismo e de tudo mais que foi escrito pela humanidade desde sempre. E, com isso, você destruiu o business, né? Porque, além disso, com esses sistemas de espionagem da NSA, da CIA e tal, que eles aprenderam nessa luta contra o terror, né, depois lá do 12 de setembro, né, eles passaram a aplicar isso para fiscalizar tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você expressou, e vendem isso para o comerciante, para o político, para todo mundo. Então, a publicidade que sustentava a imprensa deixou de fazer sentido, porque hoje você espiona a sua vida, eu faço uma publicidade para cada indivíduo. Então, essa é a natureza da crise que a gente está vivendo. Quer dizer, a arma do golpe lulista é a imprensa. Eles não têm força armada. Graças a Deus, ainda. Ainda. Né? Eles têm todas as PMs que não estão totalmente apodrecidas, que são, sei lá, de Minas Gerais para baixo, contra eles, né? Porque eles sempre privilegiaram o criminoso, né? E não esses sujeitos que são muito mais do que o jornalista, uma função vocacional, a do polícia, né? Que por uma merreca arrisca a vida dele para correr atrás de bandido e proteger a sua vida e a sua propriedade. E esse pessoal sempre jogou eles na fogueira. Então, eles não têm essas PMs, que é o que sobrou de força armada realmente treinada na guerra no Brasil, né? A outra está corrompida, como sempre foi também, de coronel para cima. Né? O Brasil é um sistema de seleção negativa em quase tudo. Só passa para os postos mais de cima os piores. Né? Os caras que fazem concessões, né? Que são se compõem lá com o bandidão. Então, é isso. O general vai ficando, né, viciado naquele salário, naquela aposentadoria, não quer perder, já está velho. Tal. Então, ele se compõe com... Como nós estamos assistindo, eles estão fazendo isso com as Forças Armadas agora, né? Cooptando as Forças Armadas. Não sei se você viu, mas eu, em março do ano passado, eu fui com a Brasil Paralelo, né? Isso a cara do documentário que a gente produziu lá, que é o Infiltrados Venezuela, que é o que sustenta hoje o regime do Maduro, né? Que na semana passada, inclusive, eu fiz um vídeo em que eles empacotaram como fascismo e neofascismo. Quem se declara conservador e liberal agora pega até 10 anos de cadeia porque eles consideram neofascistas. Nada mais oposto do que o fascismo ao liberalismo. Nada mais diametralmente oposto, né? E eles empacotam tudo e a massa de manipulação, a massa dos manipulados ali realmente começam a agir como... vai ser uma parte da minha pergunta aqui, como grupos de marketing para esse governo. Mas o que sustenta hoje o Maduro, que não tem nenhum apoio, nem da classe mais pobre, é justamente essas Forças Armadas, como você bem falou. Ainda no Brasil, o Lula não tem, né? Esperemos que isso nem chegue a conseguir. A tropa dele é a imprensa, só. E não é pouco, hein? Não é pouco.
Não, e mais, tem uma nova tropa, que eu não sei, assim, que envolve um primeiro comentário, eu vou falar da minha, eu sou formado em economia, mas eu acho, e a gente estava falando das faculdades, eu acho que, salvo algumas, obviamente, alguns cursos, medicina, direito, né, humanas no geral, que a faculdade, obviamente, forma pessoas para isso, eu acho que para você ser economista, administrador, jornalista, hoje você não precisa mais ter uma faculdade, você pode muitas vezes sair até pior, a depender do que você estude, do que as pessoas que passam a ser, sei lá, hoje com internet, com YouTube, possam, ou muitas vezes, mergulhar em conteúdos de economia, de administração e ser economistas mais brilhantes do que alguém que se formou, sei lá, na Unicamp, que sai de lá sendo um comunista declarado, em que não aceita um debate porque a pessoa pensa de forma diferente a ele de como ver economia. Não acho que isso seja um profissional preparado para o mercado de trabalho de hoje em dia, né? Mas eu... Fala, você ia falar algo ou não? Não. Mas eu fiz um post hoje, Fernão, que falava justamente o seguinte: você falou que a mídia, que não é pouca coisa, que é o que o PT tem ao lado dele, eu acho que ele passa a ter um outro grupo, que, na minha opinião, tem data limite. Esse outro grupo são, como sempre foram, intelectuais, né, esse grupinho, e um tal, como eu dou um nome aqui pejorativo, de filhinhos de papai. Né? Pessoas que muitas vezes, quando a corda aperta, grita para o pai para ir embora do Brasil, em que essas pessoas, muitas vezes, não têm a menor ideia do que foi o nefasto regime fascista, os governos fascistas lá atrás, e que, em nome de uma tal democracia, colocaram, ou ajudaram a colocar no executivo, um cara que comprou a República de cima a baixo, e eles fizeram isso em nome da democracia. E colocaram, empacotaram como fascistas de extrema-direita, pessoas como nós, por exemplo, como a mim, vou falar no meu nome aqui, em que eles não sabem o que era o fascismo, que hoje nós defendemos a ampla liberdade de expressão de todos os grupos, seja de esquerda, direita ou não, e que eles se expressam no Twitter para que um juiz hoje do Brasil derrube o Twitter no Brasil. Ou seja, há uma inversão de valores com um nível de, na minha opinião, ignorância do que foi a história, em que essas pessoas, assim como a mídia, também atuam como grupos de marketing gratuito desses governos centralizadores e totalitários. Você acha que faz sentido isso? Bom, isso é mais ou menos um clássico. Né? Esse pessoal é mais vítima do que outra coisa. Né? Primeiro, quer dizer, essa moeda tem duas caras. Né? Uma é o sujeito ser vítima de um processo de destruição da, da, da educação no Brasil e no mundo. Né? Por quê? Porque o socialismo não sobrevive à sua própria história. Sim. A história do socialismo é uma sucessão de tragédias e de fracassos e de genocídios e por aí. Então, a primeira providência, porque o socialismo o que é hoje? É uma tentativa de você reconstituir o esquema da monarquia absolutista, onde você tinha um sujeito que era dono de todos os meios de produção, que era a terra exclusivamente naquela época, né, e que entregava pedaços disso para os seus barões, né, e os seus barões devolviam em troca o controle da população pelo controle do privilégio do direito ao trabalho. Né? Então, você transforma o direito ao trabalho por uma porcaria, por uma merreca, num privilégio só para aqueles que acatam o poder de sua majestade. Quem não acata, você tira ele do sistema e ele morre de fome. E se encher muito o saco, você trucida ele em praça pública, queima na fogueira, aquelas coisas que eles faziam. Continua a mesma coisa. O que é o Xi Jinping? Não é o Partido Comunista que é dono de tudo na China, é o Xi Jinping que é dono do partido. Então, se alguém levantar a voz contra o Xi Jinping, toma um tiro na nuca. E o Xi Jinping faz o quê? E o Putin, e toda essa gente, distribui pedaços desse poder para os seus oligarcas, um é dono do petróleo, outro é dono do não sei o quê, e esses caras controlam, servem como controladores do populacho para eles.
Por cima disso, você pode criar também a figura do capitão do mato, como é o nosso Alexandre de Moraes. Porra, esse escravo ousou levantar a voz contra mim, só manda o capitão do mato lá, atrás dele, com os cachorros e tal. Então vai o cara com a cachorrada, entra na sua casa às 6 horas da manhã, faz o terrorismo, bota você na cadeia. Esse cara chegou nos requintes de pegar as filhas daquele jornalista que eles deixaram paralítico na cadeia, né? São filhas de 12, 14 anos, que não tinham mais o que comer, fizeram uma vaquinha na internet e foi lá e bloqueou essa conta. Quer dizer, um cara, esse é o herói da democracia lulista, que é, né, festejado por essa gente. Quer dizer, isso tudo é nojento e é velho, antigo, entendeu? Primitivo. Isso sempre foi assim, cara. Isso é a reconstituição do esquema do absolutismo monárquico. Falou contra mim, levantou contra o meu santo nome. Pô, amarrem esse cara no tronco, chicoteie, e depois desfile com ele pela rua sangrando para o povo entender o que é falar contra Vossa Excelência. O que custa falar contra Vossa Excelência? E depois pendura uma cangalha no pescoço dele, que é a tornozeleira. Igual. Nós estamos repetindo o sistema escravocrata, que funciona nisso, no terror do chicote, da execução pública, de você ser trucidado em praça pública. É isso que eles fazem. Sempre foi assim, né? E a democracia é uma construção que levou muitos milênios, né, para se estabelecer e que se baseia em 3 ou 4 truques. Que é isso? Você dividir o poder em 3 poderes, aqui já não temos mais, né? Não existe mais judiciário, não existe mais legislativo, né? Só existe aquele cara. Então, nós estamos voltando para antes do século XVIII, né, que foi o século da libertação da humanidade com essas ferramentas. Por quê? Porque você, não tendo controle sobre o cara, se ele, na hora que ele entra para a nau dos exploradores, né, ele vira um cara intocável, você está recriando a nobreza antiga. É isso. E qualquer cara do populacho que ousar levantar a voz contra esse cara vai ser trucidado em praça pública. E isso vai acontecendo paulatinamente na medida em que você não reage à primeira violação que eles perpetram. Entendeu? Você não reagiu, ele dá mais um passo. Continua não reagindo, dá outro passo. Agora, se você reagir, como fez a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que é um estado pequenininho, né, que se comportou com dignidade, né, apenas isso, né, se reuniu e em 15 minutos votou, não deixamos prender o capitão Assunção. E pronto, o Alexandre de Moraes voltou para o seu buraquinho de rato e ficou quieto lá, porque ele não pode enfrentar uma instituição ainda. Ele pode enfrentar pessoas. Se levantasse um deputado sozinho para falar isso, ele prende o cara, chama ele de fascista, põe ele no inquérito do fim do mundo, o cacete, né? E vai fuzilando um por um. Agora, se o Congresso Nacional se levantasse e disser, chega, não topo, ele encolhia imediatamente, porque eu quero ver ele fechar o Congresso Nacional. Sabe? E dizer, olha, acabou, agora é oficial, só tem eu. Aí a parada é outra, né? Então, o Brasil tem que olhar para aquilo que interessa e ver onde é que está. Quem está impedindo isso? O seu Rodrigo Pacheco, né, que é o homem armado constitucionalmente para deter o abuso de poder do Supremo Tribunal. Então, o que o PT fez? Não vamos pôr isso em votação no Congresso. Vamos lá no
no regimento interno, né? E você costura as coisas, ó, 4 caras cochichando ali, vão mudando o regimento interno, e você dá um poder para o presidente do Senado que é maior do que o da maioria eleita pelo povo, por 150 milhões de eleitores brasileiros. Ele anula a eleição. Então, você precisa comprar um cara só. E no Supremo Tribunal é a mesma coisa. Você precisa comprar 6. Aqui nem precisa isso, porque só tem um que é macho, o resto é tudo uns bunda mole, entendeu? Então, não precisa empurrar os outros. Tem um que bate o pé, os outros todos encolhem, e pronto. Então, com 2 pessoas, você mete o Brasil no seu bolso, faz o que quiser com ele. E o Brasil fica disperso, falando, sabe? Cara, foca, né? Bota uma Avenida Paulista cheia em cima do Rodrigo Pacheco, vê se ele resiste. Ninguém resiste. Concordo. Tá, então, o caminho é fácil, só que o nosso lado é muito ruim de bola. Né? É muito ruim. A turma é dispersa, fica falando... Está aprendendo também, né, Fernão? Está aprendendo, está aprendendo. Mas é jogo duro, pô. E você acha que eles passaram do ponto? Da tua conta, a Suprema Corte passou do ponto e agora um número maior de pessoas está entendendo o que está acontecendo e talvez aquele pêndulo passou de um certo limite que talvez não tenha volta? Cara, esses processos, eles ganham uma dinâmica própria, entendeu? Porque conforme o sujeito vai avançando e violando todas as leis e a Constituição e etc., né? Se voltar a ter democracia, esse cara tem que ir para a cadeia. Então, aí ele passa a jogar por tudo. E é isso que leva para aquelas tragédias. Né? Um cara portador dessa doença do poder, que esteja lá em posição de fazer isso, ele causa um genocídio, mas ele não entrega. Entendeu? É assim que acontece. Vai indo e o cara fala, bom, se eu arregar, se eu fraquejar um minuto aqui, eu vou amanhecer pendurado na praça pública de cabeça para baixo, feito Mussolini. Né? Então, ele vai para as cabeças, né? E vai cada vez mais. E é isso aí, se não pegar no começo, cara, chega no fim. Aí é tarde demais, né? É isso aí. Então, a única maneira que eu vejo do Brasil voltar atrás nesse processo que está instalado aí, sem ser a de contratar um exército, fazer uma guerra civil, alguma coisa absurda, é esse. O ponto vulnerável deles ainda é esse. Se você destravar o Congresso Nacional e empurrar o Congresso Nacional a cumprir o seu papel, né, ele fará pelo Brasil inteiro o que a Assembleia Estadual do Espírito Santo fez pelo Espírito Santo. E para conseguir isso, o primeiro passo é você tirar da frente esses superpoderes que os presidentes das 2 casas do Congresso têm. É tirar, porque, pô, enquanto tiver esse superpoder, não adianta trocar o cara. Você tira o Rodrigo Pacheco, põe outro, claro. Ele vai ser comprado como ele. Porque é barato você levar o Brasil, por qualquer preço que você pagar por ele, é barato, para levar o Brasil de troco. Então, isso é irresistível. Quer dizer, a má instituição cria o monstro. Então, você precisa mudar a instituição, precisa mudar a regra do jogo. O Brasil tem um sistema de seleção negativa, onde só passa o pior. Então, a cada safra, a coisa piora, porque são
os piores da última safra que vão escolher os piores da próxima. Então, vai piorando cada vez mais. E isso só se inverte você mudando essa chave lá embaixo, que é você dar ao povo, ao eleitor, né, o direito de caçar o mandato do cara a qualquer momento. E de eleger os seus funcionários principais e tal. Aquilo que, né, os americanos aprenderam, copiaram a lição da Suíça, mas pela metade. Né? Porque os suíços, com 700 anos de experiência, já não elegem mais presidentes. Porque eles sabem que esse sistema de presidentes vai atrair personalidades deformadas, né? Porque o cara que quer ser o presidente, quer ser o rei da cocada, tal, já começa torto. Você precisa botar um monte de freio em cima dele, e mesmo assim você não segura. Vai ceder às tentações do poder, né? Se entra um taradinho lá, às vezes sim, você tem gente melhor que entra, tal. Mas não funciona isso aí. Isso aí é um mau sistema. Então, a próxima edição da democracia na Terra vai ser o sistema suíço completo, sem presidente. Já para passar a Constituição americana, né, o truque decisivo foi o Hamilton que fez, né, que ele combinou com a turma que nada do que sair dessa sala, daquela sala lá da Filadélfia, né, nada do que sair dessa sala vai ter proprietário. Nós não vamos revelar quem foi contra, quem é a favor, como é que foi a discussão. Nós vamos sair com a resposta como se sendo de todos nós. Então, com isso, ele baniu a vaidade, que é o pecado preferido do demônio, né, daquela sala. Né? E você pôde discutir as coisas só com a razão, sem a vaidade, sem não, eu que sou fodão, tal. Não. Ali, com esse truque, ele permitiu que a razão ocupasse totalmente o espaço. Então, com alguns erros? Sim, com alguns erros. Como não podia deixar de ser para a circunstância em que ele estava. Mas é o primeiro sistema, depois do suíço, de uma revolução que se instala não pela deposição do anterior e pela vingança, e pela sangueira e aquela coisa, mas pela razão. Vamos sentar aqui e ver o que é o melhor para nós. Tá? Nunca foi assim. Você olha a Revolução Francesa que estava acontecendo no mesmo momento da americana, e a Revolução Americana é uma revolução da razão e a francesa é do sangue, né? E do terror. Né? Então, você vê a diferença. O resultado... Está bem claro, né? Está bem claro. E para a gente já ir direcionando aqui, que para não ultrapassarmos essa 1 hora, já estamos a 48 minutos aqui, Fernão, o que você acredita que acontecerá? Qual será o desfecho, apesar de ser totalmente pessoal, claro, eu sei, disso que está acontecendo com o X ou o Twitter, né? Porque, no fundo, o que o Elon Musk falou é que ele, obviamente, ordem inconstitucional não se cumpre, está claro, uma inconstitucionalidade daquilo que foi pedido ao Twitter, portanto, ele resolveu peitar essa ordem. Quais serão, o que você acredita que serão os próximos passos daqui para frente? Não, é aquilo, não tem muita escapatória. Né? Se você... um dos dois vai ter que recuar. O Elon Musk tem condições de não recuar, se ele não quiser. E aí você vai entrar para aquela lista. Coreia do Norte, China, Venezuela, Mianmar, Mianmar, tal, que não tem o Twitter. E isso vai ser apoiado por toda a máfia internacional da censura. Que é isso, cara. Esse processo brasileiro
é muito diferente do que aconteceu lá em 64. Eu estava na redação do Estadão, na época da censura e tal. É outra coisa, você tinha o mundo inteiro contra isso. Qualquer sujeito que era preso tinha apoio de todo mundo. Tal. Hoje é o contrário, né? Porque você tem um sistema que ficou reduzido a 5 plataformas, né? E isso sinaliza para esses doentes do poder, né, que se tornou possível você virar um rei absoluto global. Então, você tem uma estrutura organizada dos doentes do poder, tipo Jorge Soros, Fundação Ford, aqueles caras de Davos e tal, que estão nessa. Associados com todos esses trogloditas, tipo Lula. Né? O Lula é um sujeito primitivo, né? Um governo de truculência, de vingança, de ódios pessoais, né? Que não distingue nenhum nível de institucionalidade, bota ele e esses caras. Vai de Roldão até o Gilmar Mendes, que estudou na Alemanha, tal, vira a mesma porcaria, porque o Lula abriu a porta. Então, a Janja pode tudo. Portanto, as nossas mulheres aqui do Supremo Tribunal também podem sair patrocinando as causas que eu vou julgar. E aí, o que você cria? Pô, é uma empresa, né? Supremo Tribunal e Senhoras Limitada, né? Companhia Limitada. Né? Porque é obsceno o negócio. Tá certo? Os caras, as mulheres deles. Né? Então, isso vai espalhando essa doença, né? Ela vai entrando sociedade abaixo. Concordo. E eu tenho, eu não sei se eu sou otimista demais ou esperançoso, porque eu começo a ver certos freios e contrapesos vindo da população. E aí que eu acredito, igual você falou, a única forma vem de algum freio vindo da população, enchendo as ruas, lotando as ruas e botando o dedo em quem realmente detém esse poder. E eu vejo pessoas de uma classe mais baixa, que o Brasil é um país pobre, diferente do que o Zé Dirceu fala que o Brasil é um país rico. Se você pega a renda per capita e divide pelos 210, 13, 15 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes que tem o Brasil, isso você vai ter ali por volta de R$ 1.900 por mês. Então, o Brasil é um país pobre, diferente de ter recursos naturais, mas o que fazem com ele, o Brasil é um país pobre. País pobre. rico, país pobre é função exclusiva das instituições. Não tem nada a ver com o que você tem de terra, de petróleo, de nada. O Japão é uma ilha de pedra que não tem nem água. Tá certo? A Suíça não tem saída para o mar, né? E como você muito bem falou. Então, o que eu quero dizer é, eu acredito que há vindo da sociedade, principalmente de uma classe mais baixa, não sendo mais representado por essas pessoas, algum freio e contrapeso vindo disso. Tanto é, por exemplo, aquela pesquisa divulgada pela Datafolha, que foi pesquisado os motoristas de aplicativo e os entregadores, e quem fala que a instituição que eles mais confiam é a polícia, e a que menos confia é a Câmara dos Vereadores, partidos políticos e sindicatos, de 12 instituições. Então, me parece que tem ali algum movimento falando, eu estou cansado. Eu acho que começou a surgir um movimento, talvez dizendo assim, olha, passou do ponto. Seja na parte jurídica, seja nessa parte cultural de woke, interferência na educação com os filhos, enfim, toda essa aberração que a gente tem visto ao longo do tempo. Não sei se você concorda um pouco com isso, e até para cumprir aqui o tempo que eu prometi para você, se você puder falar isso. E a última coisa que eu te pergunto dessa parte do pêndulo, você acha que faz sentido? E dois, a gente está falando aqui de nomes textualmente falados, né? Você tem medo hoje em dia de expor essa opinião, Fernão? Olha, cara, você tem sempre no horizonte a possibilidade de se acabar na cadeia, sei lá o quê, né? Porque você está lidando com o mais alto nível de banditismo. Agora, existe esse sentimento no Brasil? Claro que existe, né? Mas a liberdade, cara, a gente não pode ter ilusão. A liberdade é um luxo de quem lutou por ela. Nunca ela veio de graça para ninguém.
entendeu? Então, chegou a hora da nossa geração ir para a luta. Se não for para a rua e focado, né? Então falta uma liderança que nos ofereça, nos ajude a chegar nesse foco. Né? Porque você liga a televisão e vê os caras do nosso lado, o que eles falam? Precisamos de gente mais honesta, é preciso aumentar as penas, é preciso o governo gastar menos. Nada disso vai ser possível. O problema do Brasil não é não saber o que fazer, é como fazer os políticos fazerem aquilo que todo mundo sabe que precisa ser feito. Então, precisa mudar essa cabeça, entendeu? E atacar na coisa certa. Você tem que mudar essa chave básica do sistema lá embaixo. Botar recall, voto distrital puro, que é o que permite você exercer o recall sem sacanagem, com legitimidade, entendeu? Só os representados de cada representante podem tirar o mandato dele. Não é esse negócio, sabe, do PT tirar o mandato do Sérgio Moro. Sabe? Só os eleitores do Sérgio Moro podem tirar o mandato do Sérgio Moro. A imunidade não é do Sérgio Moro, é dos 2 milhões de caras que votaram nele. Entendeu? Então, tudo no Brasil está invertido, né? E a gente precisa focar o olho nisso. E aí, ir para a rua, eu te falei, se você encher as paulistas do Brasil 3, 4 vezes, com 60%, 70% das pessoas carregando o mesmo cartaz, é uma força irresistível. Nada pode se opor a ela. Essa força existe, está aí, só que está dispersa, não sabe pedir. É o cara que vai no restaurante e não sabe pedir. Bom ponto. Bom ponto. Legal. Bom, Fernão, cumprindo o tempo aqui de 1 hora, então eu queria super agradecer o seu tempo, agradecer esse papo que, para mim, eu vim anotando algumas coisas, esclarece muitas coisas, muita sorte para a gente. Eu acho que na carência dessa liderança que você está falando, que eu também estou totalmente de acordo, eu acho que esse processo da direita é um processo de amadurecimento, né, um processo de aprendizado, saber lutar. Eu sempre brinco, mas eu não sei se é brincadeira, que os caras que estão do lado de lá, como eles não trabalham e são sustentados pelo dinheiro de quem trabalha, eles conseguem ficar em volta de uma mesa fumando charuto e tomando uísque, elaborando planos, usando o nosso dinheiro para lutar contra a gente. Enquanto isso, nós temos que trabalhar para levar o sustento para casa. Então, é uma luta um tanto quanto difícil, mas que façamos disso um movimento que nós possamos nos aglutinar, criar grupos, criar comunidades, debater, porque, de novo, eu concordo 100% contigo que é a única forma que a gente tem para entregar um Brasil melhor, seja para minha filha que tem 3 anos e meu filho que tem 6 meses, seja para os teus filhos ou netos, ou para essa geração que vem. Se não, seremos mais um desse, como você falou, Mianmar, Cuba, Venezuela, não na parte econômica, talvez, mas na parte institucional, sim, né? E a luta principal no momento é manter a internet, porque o resto está podre, né? Então, se você não tiver internet, acabou a sua chance futura de organizar essa força e fazer ela atuar na boa direção. Sem internet, tchau e benção. Hoje em dia, sim, porque, na verdade, se eles tirarem a internet, tirarão do nosso lado. Eles manterão a internet para eles, então, obviamente, terão uma metralhadora ali para fazerem o que quiserem com a informação, além da mídia, né? A imprensa hoje, quer dizer, quem são os donos dos canais de televisão? Olha para isso. O rei do BNH, da Dilma, né, que ganhou 1 trilhão e por isso então pode ter uma televisão. E de que lado ele está? Os outros são esses herdeiros que, né, têm medo de falar com jornalista, não sabem nada do assunto, entendeu? E é isso aí, cara. Isso aí, por aí não tem saída. Pois é, Fernão. Então, de novo, meu muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar isso aqui com a gente aqui, com o meu canal. Espero que... eu sempre venho falando, coragem estimula coragem e medo gera medo. Então, que
O mínimo que eu quero fazer é que meus filhos olhem para mim lá na frente e falem, no mínimo você tentou alguma coisa. E que nós possamos estimular algum tipo de coragem entre as pessoas do nosso lado, que eu, de novo, acho que vem crescendo. Isso aí. A gente não pode correr o risco de, lá na frente, ser chamado dos colabos, né? Que eram aqueles franceses que colaboravam com os nazistas lá durante a ocupação. Esse papel é sempre muito triste. Muito triste. Não, de novo... Fala, perdão. Não, essa gente que está aí, já tem vários que não vão escapar dessa cena. E eu acho que tem gente na mídia já percebendo que essa censura, como dizem, não tem ombro, e ela vai chegar a quem defendeu esse governo que não teria a menor condição de governar um Brasil, nem hoje, nem no primeiro e no segundo mandato, na minha opinião. Eles estão percebendo que ali estão lidando com pessoas que não têm a menor preocupação com o que é moral, com o que é correto, e que a censura que eles não acreditavam vai chegar até eles também. Né? Isso aí. Valeu, Fernão. Muito obrigado mais uma vez. Foi um super prazer falar com você. Conte comigo, onde eu puder ajudar. Realmente me coloco à disposição para isso. Seguimos na luta. Isso aí. Não desista. Não desistiremos. Vamos juntos. Você também não, por favor, que é uma força extremamente importante que admiramos daqui. Ok. Grande abraço. Abraço. Obrigado. Bom, pessoal, espero que tenham curtido. Realmente uma pessoa extremamente importante na trajetória e na história do jornalismo brasileiro. Venho deixando aqui de lado, tem as duas camisetas que por hora vêm novas aqui, que a gente está surgindo, Make Lula Presidiário Again, e Faz o Elon, estará à venda aqui no link, está aqui no descritivo. Que, de novo, o objetivo disso não é ganhar nada com a camiseta, mas sim que a gente estimule movimentos de força pelas ruas no Brasil. Precisamos disso. Obrigado. Seguimos na luta e um forte abraço.